Olá pessoal, tudo bem? E aí, como estão? Faz um bom tempo que eu não apareço aqui no canal e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo especial, que é sobre bilheteria inflacionada. Então eu vou comentar com vocês aqui, explicar como funcionam as listas de bilheteria inflacionada que se tem divulgada na internet e vou apresentar para vocês a minha nova atualização da bilheteria inflacionada, tá? Que eu modifiquei todos os índices e as métricas que eu utilizava nas equações. E outra coisa também foi que eu consegui números de bilheteria mais precisos para alguns filmes. Eu descobri que alguns filmes estavam com a bilheteria errada, outras eu achei arquivos de jornais da época, jornais antigos que foram digitalizados na internet. Então, com muito tempo de pesquisa, fui pesquisando, achei vários números e que entram em conflito com os números que são amplamente divulgados na internet. Então, tive que refazer todos os cálculos de novo. E com essas taxas e índices também que eu estou utilizando agora, os números ficam mais precisos e corretos do que na versão anterior, tá? Então, se você não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, se você gosta de assuntos de bilheteria. Eu tô um pouco afastado do canal, mas tô pensando em voltar, quem sabe eu faça vídeos novamente. E é isso daí, tá? Então tu se inscreve e fica aí até o fim do vídeo que eu vou apresentar pra vocês essa nova lista e vou comentar um pouco com vocês sobre as bilheterias inflacionadas, tá bom? Valeu! Com o passar dos anos e com os aumentos constantes nos preços dos produtos e serviços, e como consequência também nos preços dos ingressos de cinema, sempre houve um questionamento sobre o que determinados filmes teriam arrecadado com os preços praticados na atualidade. Para iniciarmos essa conversa, devemos entender antes que não existe uma lista de bilheteria inflacionada oficial. Todas as listas até hoje criadas são projeções e estimativas feitas com os valores arrecadados, utilizando várias métricas e índices nas equações, para chegar àquele valor que é determinado naquela lista, tá? Outra coisa importante é que a forma mais correta de ajustar a bilheteria de um filme seria analisando a arrecadação que ele fez em cada país de forma separada. Vai olhar aquilo que o filme fez em X país, vai ver quanto custava o preço médio do ingresso no ano do lançamento e quanto custa hoje. Então aquela variação que existe, você usaria naquela contagem. E aí depois você converteria esse número para o dólar utilizando a taxa cambial atual daquele país, tá? Aí depois que tu fez todos aqueles números de todos os países, você somaria tudo. Aí você teria o valor arrecadado mais próximo do correto. Porém, isso é praticamente impossível de se fazer. Por quê? Nós não temos divulgado o que cada filme fez em cada país na maioria dos filmes. O que a gente tem é somente nos filmes recentes. Filmes depois do ano 2000 a gente tem essa informação. Porém, os filmes antigos não existe. Outra coisa que dificulta essa projeção bem precisa seria que não se tem os dados do cinema dos países. Então, tipo, tu não sabe quanto custava o ingresso em cada ano em X país, a variação cambial, muitos países também não catalogam. Por exemplo, se você perguntar aqui no Brasil quanto o filme Tubarão arrecadou em 1975, não se tem essa informação, nem o governo. Tá, mas então, como é feita uma lista de bilheteria inflacionada, já que não se tem os dados do cinema de cada país separado, catalogado direitinho ali para poder fazer os cálculos e as projeções de forma bem precisa, é feita assim, o que eles fazem. Separa, tu pode fazer como o Guinness pega o valor total, tá, que o filme arrecadou, ele não distingue se foi dentro dos Estados Unidos ou fora, ele soma tudo e utiliza a taxa do FMI, tá? Essa é uma forma de tu fazer. A outra forma que se pode fazer, que é a que eu fiz, é separar. Então, tu vai pegar o valor arrecadado nos Estados Unidos, vai ver quanto custava o ingresso de cinema em cada ano, e tu vai ver essa variação que houve, tá? Tu vai ver a variação. Então, tipo, se do ano 1960 até 1980, por exemplo, tá? Tô dando números não certos, tá? Tô dando números só para vocês terem uma noção. Aumentou 30% o valor do ingresso, tu vai pegar aquele valor que o filme arrecadou naquele ano, vai aumentar 30%, entendeu? Aí tu vai vendo isso lançamento por lançamento e ano por ano de forma individual, porque às vezes o filme ficou em cartaz em vários anos.
Então aquele valor é diferente, porque não foi feito tudo junto. Aí o valor internacional, aí tu vai ter que usar uma taxa única. Então tu vai olhar o montante total arrecadado no ano e vai ver com o FMI ou com o Banco Mundial, que eles divulgam as taxas anuais de inflação, e vai utilizar aquela variação. Só que nessa variação que eles utilizam, também tem um problema. Não vai ter a variação cambial, porque a variação cambial também interfere. Então, tipo, suponhamos que num país pode ter tido uma inflação de 10%, tá? Aumentou 10%. Mas a desvalorização cambial foi de 50%, a bilheteria que o filme vai arrecadar não vai subir, vai descer. Porque na hora que converte pro dólar, o total de valor arrecadado fica menor, entendeu? Não maior como deveria acontecer. Se ele tivesse uma inflação alta e a taxa cambial mantivesse a mesma, o valor arrecadado ia subir com o tempo. Agora, se desvaloriza, cai. Então tem isso também que pode interferir nos cálculos. Mas agora que vocês já estão contextualizados com o assunto, eu vou trazer para vocês então os números encontrados nas principais listas e os números que eu encontrei nos meus estudos, tá bom? Então agora vamos para a parte 2 do vídeo. Sem surpresa nenhuma, E o Vento Levou é visto como o maior recordista de bilheteria da história do cinema. O que difere são os valores estimados por entidades ou analistas de bilheteria. O Guinness Book, com a lista mais conhecida e difundida da internet, apresentou o filme com 3,4 bilhões em 2014 e quase 4,2 bilhões em 2022. Enquanto o atual proprietário dos direitos do filme, a Turner Entertainment, avaliou o filme com 3,3 bilhões em 2007. Já o Washington Post, com 3,8 bilhões em 2006. E o jornal inglês The Telegraph, com quase 3 bilhões em 2010. O segundo lugar depende da fonte. O Guinness cita Avatar com 3 bilhões em 2014 e 3,8 bilhões com os relançamentos subsequentes em 2022. Enquanto o jornal inglês The Telegraph apresentou Titanic com quase 2,9 bilhões em 2010, apenas 100 milhões a menos que O Vento Levou naquele ano. Uma observação importante aqui. Se por acaso a estimativa desse jornal inglês for a mais precisa entre todas as citadas, hoje Titanic seria o filme de maior bilheteria inflacionada da história, porque em 2012 arrecadou 343 milhões de dólares com um relançamento em 3D, e como em 2010 a diferença dos dois filmes era de apenas 100 milhões nessa lista, Titanic ultrapassou com no mínimo uns 200 milhões de vantagem, fora o relançamento de 2023. Agora eu vou trazer para vocês o meu estudo atualizado, tá? Então eu estou utilizando a variação norte-americana somente na bilheteria norte-americana. E na bilheteria internacional eu estou usando a taxa inflacionária divulgada pelo FMI até 1980, que é onde eles têm os registros deles. De 1980 para trás, eu estou utilizando taxas de outros organismos internacionais e na década de 40 eu não consegui encontrar nenhuma taxa internacional assim para o âmbito mundial, então eu estou utilizando novamente a variação do ingresso norte-americano como base para aquela década na bilheteria internacional, tá bom? Só para vocês terem uma ideia de como está funcionando os cálculos aqui. Outra coisa importante é que eu vou trazer uma segunda alternativa de valor. Nessa segunda alternativa eu estou usando um indexador que eu criei. Esse indexador se baseia em 4 fatores, tá? Então é a variação do ingresso inglês, alemão e francês e norte-americano como base, tá? E aí nesse indexador eu faço uma média desses valores, e aí eu faço essa variação, e aí de ano para ano, então vai sentir um pouco dessa variação cambial que o índice do FMI na inflação geral não captou, né? Então nessa da variação do ingresso em dólar, vai ser interessante que vai ter essa desvalorização cambial em certos momentos e uma valorização cambial também. Eu vou agora mostrar os números para vocês. Obrigado, vamos lá. De acordo com os meus novos estudos, o filme de maior bilheteria inflacionada continua sendo de longe O Vento Levou. O seu valor mundial ainda está em levantamento, devido ao complexo trabalho de distribuição da arrecadação internacional ano a ano.
Porém, já finalizei os cálculos da bilheteria doméstica, utilizando os aluguéis oficiais de bilheteria relançamento a relançamento, e somente nos Estados Unidos a bilheteria inflacionada beira os incríveis 3,5 bilhões de dólares. Você pode achar esses valores exagerados, porém só no ano de 1940, os 26 milhões de ingressos vendidos geraram uma receita equivalente a mais de 90 milhões de ingressos. Isso devido aos seus ingressos roadshows, que chegavam a custar mais de $1, enquanto um ingresso comum era de 23 cents. E nos anos de 1941 e 1942, a bilheteria foi em média 50% maior do que os ingressos reportados seriam capazes de gerar também. Fora os relançamentos de 1967 e 1968, que viam um outro roadshows. Bilheteria inflacionada não é a mesma coisa que estimativa de bilheteria com o número de ingressos vendidos. E nem mesmo o filme de maior bilheteria necessariamente será o que vendeu mais ingressos, porque existem vários tipos de ingressos e cada um tem um valor diferente. Se estivéssemos estimando uma bilheteria com um número de ingressos vendidos, sua bilheteria norte-americana seria de pouco mais de 2 bilhões. Já o segundo lugar continua mostrando Titanic, com um valor mundial em mais de 3,957 bilhões de dólares e de 3,912 bilhões com o meu indexador. O valor norte-americano fica em 1,446 bilhões. O terceiro lugar temos um filme que nos últimos anos vinha a descobrir que sua bilheteria estava subestimada, Branca de Neve e os Sete Anões. É amplamente divulgado na internet que o filme arrecadou 418 milhões em todos os seus lançamentos, mas esse valor descarta as arrecadações internacionais posteriores a julho de 1987. Os detalhes dessas informações estarão na descrição do vídeo para averiguação dos interessados, mas em linhas gerais, o filme pode ter arrecadado até 50 milhões acima do que é reportado hoje em dia. Com isso, sua bilheteria inflacionada fica em 3,951 bilhões de dólares e com 3,626 bilhões através do meu indexador. Já a bilheteria norte-americana fica em 1,447 bilhões. Avatar vem em quarto lugar. Sua bilheteria inflacionada fica em 3,815 bilhões, mas com um indexador em 3,399 bilhões mundiais. Sua bilheteria doméstica está em 1,059 bilhões. Já em quinto lugar, vemos Vingadores Ultimato, com 3,248 bilhões inflacionados e 3,141 bilhões inflacionados usando o meu indexador. Já sua bilheteria doméstica inflacionada fica em 986 milhões, quase chegando no 1 bilhão. Os próximos dois filmes que irei citar eu não colocarei em posição, porque falta eu finalizar os estudos de outros filmes que nos meus cálculos antigos possuíam uma bilheteria inflacionada próxima deles. Os meus novos cálculos dão para Star Wars Uma Nova Esperança 2,9 bilhões inflacionados e 2,770 bilhões inflacionados com o meu indexador. O valor doméstico fica em 1,778 bilhões. Star Wars é outro filme que constatei a possibilidade de ter sua bilheteria total levemente subestimada. A discussão disso estará na descrição do vídeo também, junto com a de O ET o Extraterrestre, já esse que teve uma bilheteria superestimada em 20 milhões de dólares, do dia para a noite numa atualização feita no site Box Office Mojo ainda em 2004. Então, sabendo disso, o valor inflacionado mundial encontrado nos cálculos para o ET o Extraterrestre ficam em 2,377 bilhões de dólares, e em 2,521 bilhões de dólares através do meu indexador. Já a bilheteria doméstica fica em 1,462 bilhões de dólares. E os outros filmes que mais chances possuem de completar o top 10 são Jurassic Park de 1993, Star Wars O Despertar da Força de 2015 e Avatar O Caminho da Água de 2023. Além dos clássicos 10 Mandamentos de 1956,
A Noviça Rebelde de 1965, Ben-Hur de 1959 e Tubarão de 1975. Na próxima atualização espero já estar com esses números prontos, porque é bem difícil achar os números oficiais para fazer a subdivisão da bilheteria arrecadada ano após ano para colocar a taxa inflacionária correta sobre eles. Mas deixa aqui seu comentário, vamos conversar sobre isso, curta e se inscreva no mundo das bilheterias.